E a gente então faz aquela conexão com Rômulo Pinheiro, está em Brasília para trazer as novidades do Judiciário, do Congresso, de tudo, todos os babados de Brasília. É com ele. Rômulo, bom dia para você. Muito bom dia, meu amigo Max Souza, e realmente tem muita história para contar hoje. Vamos dizer que é babado, mas vamos para cima, vamos hoje. Pode dizer, é babado. Abraço, meu amigo Salgado. Gente, bora lá começar então. A retomada dos trabalhos no Congresso e no Judiciário e pauta do segundo semestre. Por onde a gente começa, seu Rômulo? Doutor Max Souza, a gente pode começar pelo chamado retorno do Congresso, porque aqui em Brasília, o recesso do Congresso ele só é no final do início do ano, aliás, de janeiro, mas os parlamentares aqui fazem o famoso recesso, entre aspas, branco, agora no mês de julho, onde são votadas algumas pautas aí menores, e esse mês de julho ficou muito por conta dos trabalhos das CPIs que estão aí em andamento. Mas agora, ontem, dia 1º, foi retomada a pauta ordinária aqui no Congresso Nacional, e esse segundo semestre promete um foco maior nas questões das pautas econômicas do governo. Então, nós temos aí a movimentação muito grande dos parlamentares para a aprovação da reforma tributária. A gente sabe que passou lá pelo Senado, houve algumas alterações, então vai ter que ser votado novamente lá na Câmara. Enfim, há uma briga muito grande por a questão do marco temporal, a questão aí também envolvendo demarcação de terra. Isso também reverbera lá no STF, o presidente Rosa Weber lá vai provavelmente pautar esse assunto antes da sua aposentadoria. Então aqui há uma batalha muito grande, uma questão das principais pautas econômicas do governo, e os deputados e senadores voltando ao trabalho, até para discutir a questão do CARF, enfim, aqui há uma movimentação muito grande, e a gente sabe, Max, que essa movimentação no Congresso também tem pautado os assuntos lá no Supremo Tribunal Federal. Hoje deve ser a posse, aliás, amanhã a posse do ministro Cristiano Zanin, que também movimenta os bastidores aí do Poder Judiciário, com uma pressão muito grande para ver como é que ele vai analisar as questões envolvendo assuntos que interessam ao presidente da República atual e também assuntos que envolvem a Lava Jato. A gente sabe muito bem que ele foi um crítico ferrenho, atuou aí nos processos da Lava Jato, então há uma expectativa se ele vai se declarar suspeito para atuar nesses processos. Há aí uma discussão muito grande. O ministro Zanin deve tomar posse nessa próxima quinta-feira, amanhã, às 15h, iniciar a sessão. E aqui também, nesse retorno do recesso, duas pautas muito importantes que vão ser iniciadas ou retomadas a discussão. A partir de hoje, a gente trabalhou aqui esse assunto durante o primeiro semestre algumas vezes. Então, hoje se retoma a discussão sobre a questão do porte de drogas para consumo próprio. Nós temos aí hoje 3 votos a favor da descriminalização do porte de drogas, na verdade, do porte de maconha para consumo pessoal. A gente já informou aqui e deixar bem claro que não se está propondo nenhuma questão de legalização do porte. O STF não tem esse condão. A gente ouve notícias aí fora, lê algumas coisas a respeito, as pessoas falam algumas bobagens a respeito. O STF não vai legalizar nada. A tendência é que o julgamento não termine hoje, mas vai ser retomado hoje a partir das 14, mas é para discutir somente se o porte para consumo pessoal continua sendo crime ou deixa de ser crime, previsto lá no artigo 28 da Lei 11.343, que é a famosa Lei de Drogas. Então, há uma polêmica grande, há uma discussão muito grande a respeito, há uma pressão dos setores ditos conservadores por esse julgamento, há um terror psicológico muito grande, dizendo que vai se liberar droga e que o novo governo está liberando droga, sendo que esse julgamento já tem, desde 2015, já está aí na pauta do Supremo, e aí, lógico que as pessoas usam as questões políticas para fundamentar, formando que agora vai liberar tudo, e não é, e longe disso. Vai se chegar a uma discussão se é possível, então, criminalizar, como hoje é alguém que porta droga para esse consumo pessoal. Trata-se de um caso de alguém que foi preso com 3 miligramas de maconha. E, claro, Max, que Salgado, que você tratava de uma pessoa lá da periferia, lá do estado de São Paulo, uma pessoa pobre, e foi presa
por esse crime. E, na verdade, não é crime de tráfico, é crime de porte para consumo pessoal. Ela foi processada criminalmente e isso chegou lá no Supremo Tribunal Federal, uma tendência de retomada. E por que isso tá tão enrolado desde 2015 que você falou? Por que tá essa bola de neve até hoje? Ainda por conta dessa questão que divide opiniões? Enfim, acho que... Enfim, por que isso não logo foi tirado de pauta, não foi logo resolvida essa questão? Por que todo esse bololô todo até agora? Exatamente, Max, por essa questão envolvendo essas pressões políticas sobre assuntos que são de temática dita progressista. Então você repara que de 2015 para cá já houve uma alteração substancial nos componentes do STF. Quem pauta esses julgamentos é o presidente que está no momento. Então, outros presidentes decidiram simplesmente não pautar esse julgamento, com medo até mesmo dessa pressão que o tribunal sofreu nos últimos 4 anos, anteriormente também por uma questão puramente para não afetar aí humores ou expor o tribunal a um tipo de desgaste, muito embora o tribunal tenha a obrigação de se posicionar sobre esse tema. Mas é um tema até hoje, e eu entendo a tua surpresa, porque é a surpresa de muita gente, né? Que é uma coisa que já é pacificada no sentido de entender que há uma questão de saúde pública envolvendo isso. Tá aí as cracolândias aí no país inteiro, em São Paulo é que é a mais famosa, que tem lá aquele estado grande de pessoas, que se trata claramente de uma questão de saúde pública, e ainda assim esses setores acabam ditando também a pauta do Supremo por ser uma questão política. Qual é a novidade, Max? É que agora, como a Rosa Weber vai sair agora em setembro, ela está aproveitando para enterrar alguns assuntos muito antigos que o Supremo tinha que ficar lidando aí já de algum tempo. Por exemplo, a questão da cela especial, que acabou agora em março desse ano, para quem tinha o nível superior, e agora tentar finalizar esse julgamento da questão envolvendo o porte de drogas. Note que algumas dessas teses, Max, algumas são até bem tranquilas, houve até unanimidade, como, por exemplo, ontem ficou definida a questão da tese da legítima defesa da honra no crime de feminicídio, né? Vocês acompanharam, isso até foi bastante divulgado. Para nós, advogados aqui, era uma tese que, claro, se evitava usar, nunca mais a gente tinha noção de que alguém tenha usado essa tese de argumentação para uma defesa de alguém, mas pelos rincões do país afora, sim, a gente tem notícia de que isso era bastante divulgado e alguns magistrados até entendiam favoravelmente, ou jurados entendiam favoravelmente nesse sentido. Só para contextualizar o nosso ouvinte aqui, essa questão é a seguinte, é porque esses crimes de feminicídio, eles são julgados pelo tribunal do júri. São jurados, são leigos, tecnicamente leigos, que vão decidir se a pessoa vai ser responsabilizada ou não nesses crimes chamados dolosos contra a vida. Então, nas teses de defesa, havia alguns advogados que alegavam essa chamada legítima defesa da honra. E isso se devia ao fato de que, eventualmente, a companheira, a esposa, a vítima, a pessoa que morreu, teria praticado algum ato injurioso ou um ato que atacasse a honra do agressor, e sob esse aspecto, pudesse tirar a vida da vítima, ou tentar tirar a vida da vítima, porque teve a sua honra manchada. E isso, claro, no passado foi muito utilizado. A gente tem casos históricos aí, caso Dock Street, lá na década de 70, lá no Rio de Janeiro, enfim. Mas mesmo naquela época, esse julgamento foi anulado, essa tese da legítima defesa da honra. Agora, por que, aí você novamente pode me perguntar, mas por que algo lá da década de 70, 60 anteriormente, até hoje foi discutido, até hoje acabou, né? Foi isso, recente. E eu já te adianto, Max, é porque ainda assim algumas defesas usavam essa tese e alguns jurados, por não serem obrigados a conhecer a fundo o direito, acabavam votando a favor dessa tese da legítima defesa da honra, como se alguém que tirasse a vida de uma outra pessoa, de uma mulher nessas circunstâncias, pudesse ter uma justificativa para isso. Então, o que o STF decidiu por unanimidade? Essa tese não pode mais ser levantada em nenhum tipo de julgamento, e nenhum magistrado pode decidir com base nesse tipo de argumento, que é totalmente anacrônico, totalmente absurdo e incondizente com a realidade atual. Então, você vê que a partir de então, nós temos o STF aí limpando a caixa do que é mais antigo para entregar
aí em setembro a presidência para o ministro Barroso, que aí tem uma outra visão, gosta bastante de um holofote, o ministro Barroso já é um outro perfil, Rosa Weber é um perfil totalmente avesso a entrevistas, ela não fala, ela é muito discreta, o ministro Barroso é o inverso disso, mas a tendência é que essas pautas aí se mantenham no mesmo sentido, eles são muito alinhados aí ideologicamente, então a tendência é essa, com um pouco mais de posição, mas semestre que vem aí, esse próximo semestre, promete com pautas nesse mesmo sentido, meu amigo Max Souza e Salgado Neto. Agora, eu sei que a gente está perto do fim, mas eu queria que tu falasse alguma coisa sobre a operação de hoje contra a Carla Zambelli. Será que a partir de agora ela vai ser jogada ao fogo? Meu caro Salgado, ela já foi jogada ao fogo desde o início do ano. Mas agora, o que está acontecendo? Ela está aí com uma prova muito mais forte que a vincula a esse esquema de tentativa de inserir dados falsos em bancos de dados oficiais, lá do Banco Nacional de Mandados de Prisão. Então, o hacker que foi preso agora de manhã já informou que recebeu valores da deputada para fazer certos tipos de serviços, que, claro, a gente fala aqui em um aspecto teórico, porque a investigação está correndo ainda, mas a informação inicial é que há agora, neste momento, com a prisão dele, com a coleta de informações que ele mesmo produziu, há indícios, e aqui eu deixo bem claro que são indícios, de que a deputada financiava essas atividades ilícitas para obter essas informações falsas para utilizar em meios políticos e, claro, ela não tem mais o suporte que havia, essa blindagem aí do passado, está bastante vulnerável, foi recentemente pedir aí PIX para garantir a defesa, tomou algumas condenações agora recentes de outros órgãos aí que ela atacou, então a situação bem crítica, deputada aí corre risco aí talvez de um processo na Câmara dos Deputados, há aí na verdade uma situação de que ela eventualmente pode ser presa, é claro que nesse momento há muita discussão a esse respeito, mas o que a gente percebe, Salgado, é que finalmente há aí um vínculo mais forte que pode demonstrar que ela estava financiando essas atividades e ela vai ter muito trabalho para tentar se desvincular disso, a ver nas próximas semanas. Então pronto, a gente vai ficar acompanhando por aqui, porque hoje está movimentando Brasília essa operação da Polícia Federal. E vem mais gente aí, viu, Salgado? Há informações de que vem mais gente grande envolvida nessas coisas. A gente vai ficar acompanhando e mandando notícia aí para vocês a qualquer momento. E a gente ainda tem um minutinho, deixa eu explorar um pouquinho mais aqui, o Rômulo. Ontem teve a participação do ex-diretor da ABIN na CPMI de 8 de janeiro. E assim, gerou algumas ele acabou dando algumas informações, outras ele não pôde detalhar porque está em investigação. O que tu achou da participação dele? Olha, Salgado, essas participações em CPIs, elas são conhecidas muito pelos contornos políticos que levam. A gente sabe que essas CPIs, elas têm um trabalho de colher informações e depois encaminhar para o Ministério Público para promover as ações penais cabíveis e, eventualmente, nos crimes que forem investigados e encontrados. Então, as informações que são sigilosas, e ele, como diretor da ABIN, realmente não tinha o poder de divulgar essas informações em juízo, ou pelo menos na oitiva, essas informações elas estão sendo solicitadas pela Polícia Federal para os inquéritos de investigação dos atos de 8 de janeiro. E isso vai somar também, Salgado, ao inquérito produzido pelos próprios militares, que decidiram colocar a culpa no atual governo em razão das falhas de segurança. Então nós temos aí informações que até podem complicar gente importante lá do Gabinete de Segurança Institucional, do governo anterior, que ainda estava aí até o dia 8, e o diretor ele trouxe algumas informações que com certeza serão utilizadas no relatório final da CPMI, que vai para o Ministério Público, e com informações que não poderia ali naquele momento informar, mas que com certeza deu as informações para que a Polícia Federal possa, através do Ministério Público, solicitar da ABIN para que apresente essas informações para usar
nessas investigações. Então, o grande sucesso, Salgado, para finalizar, que ele deu a indicação de onde estão as informações que podem ser acessadas pela Polícia Federal para que, então, no futuro, se tenha um relatório para fazer uma ação penal lá na frente. Tá certo, então. É isto, gente. É isso. Deixa eu ver que horas tem. 11h19. Rômulo, brigadão pela participação, tá bom? É um prazer ter você com a gente aqui na CBN Amazônia. CBN Belém também, que completa 5 anos na capital paraense. Você também tem um papel fundamental divulgando informações, trazendo reflexão e colocando em debate tudo o que acontece aí em Brasília, o que interessa ao estado do Pará e também à nossa Amazônia, tá bom? Muito obrigado, muito me orgulho de fazer parte dessa equipe e muito feliz aí poder contribuir alguma coisa aí para o nosso estado e com muita alegria ainda no G8, se Deus quiser, classificado. Ai, beleza, Rômulo? Valeu, Rômulo. Forte abraço. Tchau, tchau. Intervalo, Salgado?